veremos aqui como representar uma peça simétrica em meio corte. Em peças que possuem detalhes simétricos tanto interna quanto externamente, podem ser representados com um tipo específico de corte. Então, como nós vimos aqui na introdução desta aula, peças que são simétricas, ou seja, possuem detalhes simétricos tanto interna como externamente, podem ser representados em meio corte. O que é o meio corte? Na aula anterior, nós vimos o corte total, onde seria como se uma serra passasse em toda a peça, cortando ela ao meio, no caso aqui desta polia, para exibir todos os detalhes internos da peça. Como podemos ver aqui, temos as furações, furação para eixo, rebaixo. Já essa mesma peça pode ser representada em meio corte. Por quê? Porque nós temos simetria em toda esta peça. As furações são simétricas, a peça possui detalhes simétricos. Então, nesta vista aqui, nós podemos analisar aqui um meio corte, ou seja, como se somente um quarto da peça fosse removido pela serra e não toda a metade da peça. Sendo assim, eu posso visualizar aqui os detalhes internos de furação, a metade da furação para o eixo e a metade do rebaixo. Já no outro lado, eu visualizo também esses detalhes internos, porém com linhas invisíveis, essa linha tracejada verde aqui, além do detalhe do chanfro existente nesta polia. Então isso é o meio corte, onde somente um quarto da peça, no caso aqui esta polia, é representada com um corte. A outra metade, no caso aqui da vista lateral, superior, ela é exibida em contorno cheio e a outra em corte, no caso meio corte. Nessas representações em meio corte, nós devemos ter um cuidado na hora do dimensionamento da peça. Por quê? Em representações em meio corte, eu não posso ter linha de extensão, linha de chamada em ambos os lados da cota, somente em uma parte, como podemos visualizar aqui. Eu tenho o diâmetro total da peça, que é de 100 milímetros, onde eu pego o contorno visível de uma extremidade à outra. Já na hora do dimensionamento aqui do rebaixo, eu não posso utilizar uma cota que vai deste ponto do rebaixo a este ponto do rebaixo, pois eu estou representando aqui em meio corte e estou dimensionando um detalhe interno da peça. Ou seja, esse detalhe interno da peça aqui não está completamente visível para mim nesta vista. Portanto, eu só posso dimensionar dessa forma. A metade da peça que está sendo representada em corte terá a exibição da cota, e não o todo, como nós temos aqui no diâmetro total da peça. E assim concluímos esta aula, onde aprendemos um pouco sobre o meio corte, quando ele pode ser utilizado e os cuidados que devemos ter ao dimensionar uma peça representada desta forma.